Era uma noite escura e tempestuosa, típica das histórias de terror. A chuva caía incessantemente, tornando as ruas vazias e lamacentas. Eu era apenas um entregador de pizza, tentando ganhar a vida em um emprego que, na maioria das vezes, era monótono e desinteressante. No entanto, naquela noite em particular, algo extraordinário estava prestes a acontecer. O telefone da pizzaria tocou com um pedido incomum. Um cliente pediu uma pizza para ser entregue em uma mansão isolada no topo de uma colina, a cerca de 1 hora de carro da cidade. Eu hesitei por um momento, mas a promessa de uma gorjeta generosa me convenceu a aceitar o pedido. Além disso, eu estava entediado e curioso para ver como era a tal mansão. Com o carro carregado com a pizza quente, saí em direção ao destino desconhecido. A estrada sinuosa serpenteava pelas colinas, e eu tinha apenas o farol do carro como guia através da escuridão. A tempestade rugia lá fora, tornando a viagem ainda mais sinistra. À medida que me aproximava da casa, notei que a chuva parecia mais intensa, como se a tempestade estivesse concentrada sobre aquele lugar. Finalmente, cheguei à entrada da mansão. Era uma construção majestosa, com arquitetura gótica e janelas altas que pareciam olhar para a escuridão. As videiras subiam pelas paredes, dando à casa uma aparência ainda mais sombria. Estacionei o carro e peguei a pizza, correndo para a entrada da mansão. Enquanto subia os degraus molhados, uma sensação estranha de que estava sendo observado me atingiu. Toquei a campainha e o som ecoou pela mansão. Esperei, mas ninguém veio abrir a porta. Pensei em tocar novamente, mas antes que eu pudesse fazer isso, a porta se abriu sozinha, revelando uma escuridão ainda mais profunda dentro da casa. Fiquei imóvel por um momento, tentando decidir se deveria entrar ou simplesmente ir embora. No entanto, a promessa de uma boa gorjeta e minha curiosidade me empurraram para dentro da casa. A entrada estava decorada com móveis antigos e quadros sombrios pendurados nas paredes. Uma escadaria majestosa levava ao segundo andar, mas eu não conseguia ver além da escuridão no topo. Chamei: "Olá, pizza para entrega!" Mas não houve resposta. Comecei a me perguntar se tinha feito uma entrega para uma casa vazia. Decidi seguir em frente, avançando pelos corredores sombrios. À medida que me movia mais fundo na casa, os sons de pingos de água da chuva contra as janelas se misturavam com outros ruídos inquietantes. Passos abafados, sussurros distantes e rangidos misteriosos ecoavam pelas salas vazias. Eu estava começando a me sentir cada vez mais desconfortável. Finalmente, encontrei uma porta entreaberta com uma luz fraca vazando. Pensei que talvez o cliente estivesse lá. Empurrei a porta devagar e entrei em uma sala iluminada apenas por velas. No centro da sala, havia uma mesa coberta por uma toalha escura, como se alguém estivesse se preparando para uma refeição. "Olá? Pizza para entrega?" Chamei novamente. Desta vez, uma voz rouca e velha respondeu, vinda de uma sombra nas profundezas da sala. "Ah, você chegou... finalmente." Um homem idoso e enrugado apareceu diante de mim, usando um manto escuro e segurando um cajado de madeira. Ele tinha olhos que brilhavam como brasas, olhando diretamente para minha alma. Tentei manter a calma e estendi a pizza na direção dele. "Sua pizza, senhor. São $25. Ele olhou para a pizza por um momento como se nunca tivesse visto uma antes. Então, ele sorriu, revelando dentes amarelados. "Ah, comida! Traga! Se aqui, jovem. Sente-se e compartilhe uma refeição comigo." A situação era estranha, mas minha educação me fez hesitar antes de recusar. Eu me sentei à mesa enquanto o homem idoso cortava a pizza com um gesto deliberado. A sala parecia ter ficado mais fria e eu podia ver minha própria respiração condensando no ar. O homem serviu uma fatia da pizza em um prato de prata antigo e empurrou na minha direção. "Por favor, coma", ele disse com um sorriso. "Você deve estar com fome após essa longa viagem." Com um pouco de relutância, peguei o garfo e dei uma mordida na pizza. Para minha surpresa, estava deliciosa, talvez a melhor pizza que já provei. O homem continuou a sorrir enquanto eu comia.
Enquanto mastigava, olhei ao redor da sala e percebi que estava cercado por retratos antigos de homens e mulheres com expressões sombrias. Parecia uma galeria de família de séculos atrás. Eu perguntei ao homem quem eram essas pessoas. Minha família, ele respondeu com um toque de tristeza em sua voz. Todos eles já se foram, mas suas almas ainda vagam por esta casa. Fiquei arrepiado com a resposta, mas continuei a comer a pizza. A conversa com o homem idoso se desenrolou, e ele começou a contar histórias sobre a mansão e sua história. Ele falou de segredos enterrados nas paredes e tragédias que haviam acontecido ali ao longo dos anos. À medida que a conversa avançava, comecei a me sentir sonolento, como se a energia estivesse sendo sugada de mim. Minha visão começou a turvar, e minhas pálpebras ficaram pesadas. Tentei resistir, mas a escuridão acabou me consumindo. Acordei em um lugar diferente, deitado em uma cama velha e empoeirada. A luz do dia entrava pelas janelas quebradas, revelando uma cena desoladora. A mansão estava em ruínas e eu estava sozinho, ou pelo menos eu pensava que estava. Uma voz sussurrou em meu ouvido, uma voz que parecia ecoar através do tempo. Bem-vindo à nossa casa. Agora você faz parte dela. Horrorizado, percebi que estava preso naquela mansão assombrada, condenado a vagar pelas salas escuras e ouvir as histórias dos que vieram antes de mim. A pizza era deliciosa, mas o preço que paguei por ela foi muito alto. E assim termina minha história, a história daquela noite sombria e tempestuosa na casa no topo da colina. Agora, enquanto você lê essas palavras, eu pergunto a você: o que faria se estivesse preso em um lugar como esse? Meu nome é Alex, e eu costumava ser um entregador de pizza em uma pequena cidade. Trabalhar durante a noite tinha suas desvantagens, mas a paga era decente, e na maioria das vezes a experiência era tranquila. Mas houve uma noite que mudou tudo isso. Era uma sexta-feira à noite, por volta das 10 da noite, quando recebi um pedido para entregar uma pizza em uma área residencial afastada do centro da cidade. A localização era remota, mas entregas lá não eram incomuns. Peguei a pizza quente, coloquei-a no porta-malas e parti em direção ao destino. À medida que me aproximava do endereço, percebi que a área estava cada vez mais escura. As luzes das ruas eram escassas e as casas eram espaçadas. Continuei seguindo as instruções do GPS até que finalmente cheguei à casa do cliente. Era uma casa antiga e sombria, cercada por árvores altas que lançavam sombras assustadoras. O gramado estava mal cuidado e a casa parecia abandonada há anos. Eu estava prestes a bater a porta quando notei que ela já estava ligeiramente aberta. Como entregador, você aprende a ser cauteloso e essa situação me deixou desconfortável. Chamei pelo nome do cliente, mas não obtive resposta. Eu tinha duas opções: entrar ou deixar a pizza na porta. Decidi bater na porta e anunciar minha presença novamente. "Olá, entrega de pizza!" gritei, esperando uma resposta. Nada além do silêncio da noite respondeu. Decidi então empurrar a porta um pouco mais para abri-la completamente. A casa estava escura e a única luz vinha da lua através das janelas empoeiradas. Entrei com cautela, mantendo a pizza na mão. Andei pelo corredor escuro, com as tábuas do assoalho rangendo sob meus pés. À medida que me aproximava da sala de estar, comecei a ouvir sussurros abafados. Era como se várias vozes falassem em uníssono, mas não consegui distinguir as palavras. Finalmente, alcancei a sala de estar, e o que vi quase fez meu coração parar. Na penumbra, havia um grupo de pessoas, todas vestindo roupas antigas e pálidas como a morte. Elas estavam sentadas em círculo no chão, de mãos dadas, e sussurravam incessantemente. Percebi que estava no lugar errado, em um momento errado. Deixei a pizza no chão e comecei a recuar lentamente em direção à porta. Mas, à medida que me afastava, as vozes das pessoas na sala ficaram mais altas, mais agressivas. Um dos membros do círculo virou a cabeça na minha direção, revelando olhos vazios e negros como a noite. Ele apontou na minha direção e gritou em uma língua que eu não conseguia entender. Os outros
começaram a se levantar e avançar na minha direção. Eu corri para a porta, deixando a pizza para trás. Conseguia ouvir passos rápidos atrás de mim enquanto escapava daquela casa macabra. Entrei no carro, liguei-o e saí dali o mais rápido que pude. Nunca descobri o que estava acontecendo naquela casa e nunca mais fiz entregas naquela área. Aquela noite assombraria meus sonhos por anos a fio, e eu sempre me perguntava o que teria acontecido se eu não tivesse fugido a tempo. Essa é a história de uma entrega noturna que se tornou um verdadeiro pesadelo. Às vezes, as sombras da noite escondem segredos que preferimos não descobrir. O que você faria se estivesse na minha pele?